Fala, Nação Alvinegra e Parque São Jorge. Essa notícia não estava na nossa live e eu queria trazer para vocês porque, pelo amor de Deus, me causou absoluto espasmo, surpresa com o que eu li sobre a declaração do Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, no que tange a sua saída para o Nottingham Forest. Pois é. Antes de começar esse vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, ativando a notificação meta, 21 mil inscritos. Estamos chegando lá mais rápido do que a gente imaginava. Mas se inscreva no canal e ajude bastante ao crescimento do canal. Lembrando que se você não era membro, você tem aí a possibilidade de ser membro aí pelo esse QR Code. Se você já era membro e teve a sua inscrição cancelada, foi algum probleminha ali no YouTube, mas agora tem um valor menor e você pode se reinscrever lá aqui no YouTube para você concorrer a uma camisa do Coringão no dia 14, ok? Se inscreve, seja membro e tamo junto. Vamos lá. Bom, essa matéria saiu hoje, né? Sobre o Murilo. Vejam o que ele declara na matéria. Foi, na verdade, revelado, né, por ele mesmo, que é uma coisa meio que ninguém tá entendendo como ele está revelando algumas coisas absurdas da administração do Duílio Monteiro Alves. Murilo revela acordo com Duílio para a saída do Corinthians, indicação de Carlos Miguel a ingleses. Olha o que ele declara. Destaque da última temporada da Premier League, Murilo relembrou sua saída do Corinthians após a rápida ascensão na equipe profissional. O zagueiro que defende as cores do Nottingham Forest da Inglaterra confidenciou um acordo feito com o então presidente Duílio Monteiro Alves para a negociação. Foi uma opinião minha. Eu tinha o sonho de jogar a Premier League e tinha esse pensamento. Vou para o Forest, faço um ano bom e depois vou para o clube grande, maior. Estava na época da segunda partida da Copa do Brasil contra o São Paulo. Cheguei no Duílio e falei, quero ir. Meu sonho é jogar lá, mas vamos fazer o seguinte. Se não classificar, né? Se eu não classificar, tenta facilitar minha venda, pode ser? Que situação! Vou parar um pouquinho a matéria aqui, porque me parece que ninguém está entendendo. Se ele não classificasse para a final, ele pediu a facilitação da saída para a Premier League. Quem me garante a conduta dele durante o jogo? O que poderia ter motivado a ele a passar a final se ele iria cumprir o sonho na Premier League? Que declaração e como eram feitas as negociações entre os jogadores e o Corinthians e o bem do Corinthians? E se o Corinthians quisesse 20 milhões? Facilitar? Que efetivamente estamos vendo aqui? Era uma administração para os jogadores ou para a instituição? E vamos lá. Ele concordou e foi isso que aconteceu. Não classificamos, conversamos e foi. Olha como são as coisas. O acordo é, se não classificar, você me vende. E não classificamos e ele foi. Iniciou o defensor em entrevista ao Benjamin Mucci, o programa do jornalista Benjamin Bach. Vai destacar, tá? Eu não coloquei aqui as imagens porque direitos autorais, aquelas coisas, é melhor a gente não ter esse tipo de problema. A iminente saída do jogador ocorreu em meio à eliminação do Timão nas semifinais da Copa do Brasil do ano passado, ao ser derrotado pelo arquirrival São Paulo. A negociação que rendeu 12 milhões de euros e 2 milhões de euros em bônus aos cofres alvinegros passou também por longas conversas com jogadores experientes do grupo alvinegro. O principal nome deles foi o Renato Augusto, com quem Murilo compartilhou o apoio do ex-companheiro. Eu conversei com todos os jogadores, falei com Cássio, Renato Augusto, que me ajudou muito, Fagner, os mais experientes. Todos falaram para eu ir e aprender muita coisa lá fora, construir minha carreira e história. Conversei principalmente com o Renato. Ele me ajudou muito, é um cara muito cabeça, inteligente. Pedi a opinião dele, ele disse isso, e falou que se fosse ele, né, ele iria. Talvez se ele, diretoria, conversassem de outra maneira, mudaria os valores à venda. Na época que eu fui, foram 13 milhões de euros. Fui a época a venda mais cara de um zagueiro no Brasil. Depois veio o Beraldo. O São Paulo fez isso com o Beraldo, fez esperar para a final da Copa do Brasil e foi vendido. Se o Corinthians me abordasse dessa maneira, salário, essas coisas, poderia pensar, mas tinha na cabeça de ir de uma temporada, ir bem e depois outro time. Olha como são as coisas, como
o jogador já não tem a visão. Jovem, meia temporada foi uma ponte do Murilo para ir para fora. Não demora muito. Percebam que não adianta formar ídolos na casa, já sabendo que eles têm que sair logo. Na próxima temporada, a tendência é que o ex-jogador do Timão, que atuou 27 vezes pelo Manto, somente 27 vezes com a camisa do Corinthians, nenhum vínculo com a camisa do Corinthians, a não ser jogador da base, reencontre Carlos Miguel em solo inglês. O goleiro está afastado do elenco do Corinthians devido à iminente ida ao Nottingham Forest, pouco tempo após assumir a titularidade da meta do Corinthians. Murilo revelou mensagens com um arqueiro, além de indicar o ex-companheiro para atuar o clube no fim do ano passado. Ainda era reserva de Cássio. Perceba, mudança do contrato, alteração de ano, sugestão, e no final das contas, não ligou, mas mandou mensagem. Eu vi que o Nottingham Forest estava interessado e falei para o pessoal do Nottingham sobre ele. Falei para o treinador, falei muita coisa na época que o Cássio estava aqui ainda, quando estava com problema de goleiros, e eu tinha indicado ele. Mas isso foi final do ano passado, quando o Cássio estava jogando. Tem um bom goleiro, é reserva, mas é baita de um goleiro. Muito a oferecer margem de evolução. Se eu fosse vocês, abriria o olho. Não falaram nada, contrataram outro goleiro de seleção da Bélgica, o Mats, né? Esse ano voltou, agora estava vindo. Aí mandei mensagem se era verdade, ele disse que tinha um pezinho ali, ele já queria sair faz um tempo, mas é porque ele não jogava, isso entendo, quer sair para jogar. Ele perguntou como eram os treinos, a cidade, completou Murilo. Destaque do zagueiro do Corinthians se refletiu na Inglaterra pelo Nottingham Forest, terminou na 17ª colocação e manteve-se na elite nacional. Murilo foi titular em 32 partidas. O Murilo tem mais partidas pelo Nottingham Forest do que pelo Corinthians, jovem jogador de 22 anos. E para você, o que efetivamente essa mensagem o Murilo poderia passar para vocês? O cara faz um acordo com o presidente que se perdesse o campeonato, ele seria liberado, seria facilitada a sua saída. Eu fico incrédulo que isso não virou um escândalo. Não virou um escândalo na mídia, porque o garoto, mesmo que tenha o sonho, ao presidente cabe pesar o que é o bem para a instituição. Profissionais, pessoas que tenham intenção de dificultar a saída para tentar angariar mais valores, vem um jogador dizendo, se eu perder, eu saio, beleza? Você diminui aí a possibilidade de sair? Tá feito o acordo? Cara, isso era renovação e transparência à frente do Corinthians. E tem gente que defende esse tipo de coisa. E tem gente que não entendeu as falas do Murilo, a repercussão, a força. E quanto ao Carlos Miguel, queria sair desde o ano passado. Era o reserva do time, virou titular e mesmo assim isso não mudou. Falta personalidade, o mínimo em relação ao Carlos Miguel. Infelizmente, o Corinthians caiu numa cilada muito grande com alguns jogadores que tiveram aí durante esse período no Corinthians. Infelizmente. Bom, comenta aí o que você achou das declarações do Murilo. Se inscreva no canal, não esqueça, Clube de Membros. Você também pode ser membros. Membro, R$5 pra gente. Um abraço a todos e até a próxima.